chegou para a gente através de uma repórter do UOL, tá? A Mariana Sanches, do UOL News, apurou que existem 4 ministros do STF na lista de possíveis Magnitskys. Ou seja, depois do Alexandre de Moraes, tem mais 4 que estão na fila. Vamos fazer as apostas para ver quem são esses 4? Ela não sabe quem são, não. Um é o Barroso. Um é o Barroso. O outro é o Gilmar Mendes, evidentemente. Quem são os outros dois? Vamos entender esse caso aqui e também vamos falar um pouco sobre a Microsoft, que diz que não vai bloquear o acesso ao STF. É lógico que não vai bloquear o acesso ao STF. Não é o STF que está recebendo sanções, é o Alexandre de Moraes que está recebendo sanções. Ah, mas o Alexandre de Moraes, dentro do STF, ele usa a Microsoft. Mas aí não tem problema para a Microsoft. A Microsoft está prestando serviço para o STF, né? Vamos entender esse assunto todo aqui. Essa notícia foi sugerida por Porco Matador de Shaolin, Socorro, estou preso na barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Trump quer aplicar a Lei Magnitsky a mais 4 ministros. Além do Alexandre de Moraes, entrariam 4 outros ministros nessa brincadeira, né? Então, quem apurou isso foi a Mariana Sanches, do UOL. Ela disse que o Luiz Roberto Barroso seria um dos alvos das novas sanções. A intenção, segundo a colunista, é aumentar a pressão sobre o Congresso brasileiro para aprovar a anistia ampla, geral e restrita e acabar com essa palhaçada toda contra o Bolsonaro, né? Nessa semana, acompanhamos a concretização da aplicação da Lei Magnitsky, que vinha sendo especulada há meses em relação ao Moraes. Agora, existe uma clara disposição aqui em Washington do governo Trump, especialmente das alas mais ideológicas, que isso não pare por aí. E mais do que isso, já apurei que há discussões sobre incluir outros ministros na Lei Magnitsky, assim como o Moraes. Há discussões sobre 4 outros ministros. Com certeza Barroso seria um deles, conforme disseram as fontes americanas. Não é um processo rápido. O do Moraes, que era os bolsonaristas mais queriam, era a prioridade deles, mas há outros ministros que devem ser atingidos. Ou seja, o que deu para entender aqui é que para botar o nome de alguém na lista do Magnitsky leva um processo. A gente lembra disso. O próprio Marco Rubio falou isso, né? O Marco Rubio falou que tem todo um processo que passa por 4 ministérios americanos. Cada ministério tem que criar um grupo de trabalho para avaliar o impacto daquelas sanções contra aquela pessoa. Então passa pelo Ministério da Justiça, o Ministério do Tesouro, né, que é o Ministério da Economia lá, o Ministério das Relações Exteriores e tem um outro que eu não lembro, mas são 4 ministérios que são envolvidos na Lei Magnitsky, né? E todos eles têm que aprovar, dar o sinal verde, aí quem age de fato é o Ministério da Economia lá, o Bassett, né? Que colocou o Alexandre de Moraes nessa lista, né? Então, esse é um processo, não é uma coisa assim, não é chegar e botar, né? Tem todo um processo para passar por isso daí. E o Moraes já passou por esse processo, já recebeu o prêmiozinho dele, mas tem 4 outros ministros aí na boca para receber o mesmo prêmio que o Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, essas mesmas fontes me disseram que há o risco do Congresso também ser atingido em uma tentativa de forçá-los a votar a questão da anistia a Jair Bolsonaro. Trata-se de uma ameaça clara de sanções às autoridades brasileiras caso não se comportem como a Casa Branca deseja. É lógico, né? A gente está falando aqui de esquerdista que está super chateado com isso, que coisa triste, não pode, não pode, né? O pessoal tem que perceber que está fazendo errado e tem que corrigir mesmo o que está fazendo, né? A Casa Branca vê a situação judicial de Jair Bolsonaro como uma emergência nacional americana, como uma suposta censura e atuação do STF para a regulamentação das Big Techs. Esses são os 2 motivos listados pela Casa Branca na ordem executiva que implementou o adicional de 40% de tarifa e 10% anunciado em abril, né? Isso a gente já sabia, né? E em nome dessa questão política, Washington estaria disposto a ir muito mais longe do que foi agora. Isso está bastante claro. A própria diplomacia brasileira sabe que isso está em curso e monitora a situação. Então, ou seja, a coisa, vem mais coisa por aí. A resposta do Brasil também depende nesse aspecto, se afinal se haverá mesmo uma escalada cada vez maior das punições a Washington. Então isso daqui para mim está muito claro que é um aviso do Trump, né? O Trump, por enquanto, ele deu a pauladinha, já botou 50% de tarifa em um monte de coisa e já botou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, que ele sabe que esse não tinha chance, esse não ia voltar atrás em nada, né? Agora, os outros ministros do STF, vamos ver como é que eles vão se comportar, né? Se aparecer todo mundo na foto junto com o Alexandre de Moraes,
a situação se agrava. Agora, eles falaram de 4 nomes. Quem será que seriam esses 4 nomes junto com Alexandre de Moraes, né? Eu, se fosse chutar, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, eu chutaria o Barroso. O Barroso já confirmou que o Barroso é um deles, né? O segundo seria o Gilmar Mendes, evidentemente. O terceiro e o quarto, eu chutaria Dino e Zanin, mas realmente não sei. O Dino e o Zanin são outros que têm sistematicamente votado com Alexandre de Moraes, por conta até de terem sido indicados pelo Lula, que foi colocado na cadeira da presidência pelo Alexandre de Moraes. Então faz todo sentido que esse seja o quarteto mágico aí que vai levar o ferro da Magnitsky, né? Bom, eu não sei, né? É minha suposição. O que você acha? Você acha que é outra coisa? Coloca aqui nos comentários isso, né? O Martin De Luca, que é o advogado do Rumble, naquele caso do Rumble e da Trump Media contra o Alexandre de Moraes, postou um negócio curioso, né? Ele tá ligado aqui que os ministros não foram... Alguns ministros foram à reunião do Lula, mas nem todos, e ele também falou aqui que vários outros juízes se recusaram a assinar uma carta em apoio ao Alexandre de Moraes, e no discurso dele de hoje, ele disse que as decisões dele eram apoiadas pela maior parte dos juízes, tentando arrastar todo mundo com ele, né? E o caso lá do encontro do pessoal lá na casa do Lula, né? Ele lembrou desse caso aqui, ó. Isso me lembra, em fevereiro de 2022, um encontro em que Putin chamou um bando de empresários russos para o Kremlin só para aparecerem juntos, igual o Lula fez com os outros juízes do STF, né? Então ele invadiu a Ucrânia. Praticamente todo mundo que apareceu na foto desse encontro acabou sendo sancionado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela União Europeia. História real, isso aconteceu de verdade. Ou seja, o Putin chamou o pessoal justamente para tirar foto junto. É o que o Lula queria, tirar foto de todos os ministros juntos. Agora estamos todo mundo junto aqui agora. Vai todo mundo tomar no toba junto, né? Só que, felizmente, os ministros perceberam esse problema e nem todos foram lá. Da mesma forma, o pessoal está evitando aparecer na frente do Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes não está nem aí. O Gilmar Mendes, meu amigo, sabe-se lá que podre que o Alexandre de Moraes tem do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes não está nem aí. Mas o resto do pessoal está preocupado, né? Outra coisa curiosa sobre a Lei Magnitsky é que parece que 2 empresas americanas vão ignorar a Lei Magnitsky e manter serviços a Alexandre de Moraes. Tem um erro nessa história, tá? A verdade é a seguinte, questionaram a Microsoft se ela bloquearia o acesso ao STF. Por quê? Porque o STF usa o Windows, usa um monte de serviços da Microsoft, né? E a Microsoft falou, continuaremos prestando serviço ao STF e a seus colaboradores para que possam utilizá-los no exercício de suas funções em benefício do STF em conformidade com a legislação. Então, repara, é porque o contrato da Microsoft é com o STF. A Microsoft não está prestando serviço para o Alexandre de Moraes, está prestando serviço para o STF. Então, nesse caso, ela não é obrigada a sancionar ninguém, não é obrigada a cortar a coisa. Agora, vamos supor que o Alexandre de Moraes tem uma cópia do Windows na casa dele. Essa cópia do Windows, eles vão ter que suspender a licença para ele, né? O site também apurou que o Google deve seguir a mesma linha e manter seus serviços à corte. Mas, de novo, está mantendo o serviço à corte. Está vendendo um serviço... A negociação dela é com o STF. O STF não foi sancionado. Foi o Alexandre de Moraes que foi sancionado. Agora, se o Alexandre de Moraes tiver um Gmail, por exemplo, tiver um e-mail dele do Gmail, pode ser que ele tenha que realmente ser cancelado. Essa conta pode ser que tenha que ser cancelada pela Magnitsky, né? De qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não acredito que o Trump vá com muita fome contra o Alexandre de Moraes, agora queira cortar tudo dele, proibir acesso a banco, esse tipo de coisa. Por enquanto, cortou cartão de crédito, cortou algumas coisas. Vamos ver para onde que isso vai daqui para frente. Talvez já tenha se encaminhado para um lugar razoável, né? Como eu falei para vocês, a maior parte dos ministros ali no STF já estava desconfortável com a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes estava cometendo, né? Já estavam se sentindo mal com essa história dos erros do Alexandre de Moraes. Mas eles achavam que, bom, não vai ter nada demais nisso daqui, porque quem vai decidir tudo vai ser a gente mesmo, não tem nada como dar problema com isso daqui, podemos continuar cometendo os erros e não tem problema, né? No momento que eles viram que a história não é mais bem essa, que o Alexandre de Moraes, os erros dele estão agora gerando prejuízo para ele e podem gerar para outros ministros do STF, o pessoal voltou atrás. E eu acho que é muito bom que isso aconteça. Tomara que isso rapidamente se resolva aí com a anistia e o fim dessa ação ridícula contra o pessoal do 8 de janeiro e contra Bolsonaro, e também o fim dos processos de censura nas redes sociais. A gente não sabe ainda para que lado que vai essa coisa. Vamos aguardar, mas eu estou esperançoso de que vá para um lado positivo.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.